vezes eu penso algumas coisas. Eu tenho notado uma chegada maior de pessoas interessadas na contação de histórias. Então eu pensei, por que não dar a essas pessoas algumas dicas através de perguntas que eu me fiz há tempos atrás e cujas respostas me deram muita base para me tornar uma contadora de histórias. Então, tomara que vocês estejam interessados em ouvir algumas dicas, mas para me auxiliar nessas dicas, eu vou usar um livro que me serviu de base no início de tudo. É o livro Ouvidos Dourados, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, Ouvidos Dourados, do Jonas Ribeiro, meu querido amigo Jonas Ribeiro, que diz a arte de ouvir as histórias para depois contá-las. Então, a primeira pergunta que eu formulei é a seguinte: por que você quer contar histórias? Eu me fiz essa pergunta quando comecei a dizer, mas por que eu estou querendo contar história? E foi aqui no livrinho do Vitor que eu vou ler para vocês aqui. Abaixo as histórias utilitárias, abaixo as histórias moralistas, doutrinárias. Viva o lúdico pelo lúdico. Vivam as histórias que não conhecem os limites da realidade palpável, as histórias que não são um mero pretexto para uma proposta pedagógica. Não, definitivamente nós não contamos histórias para interiorização de regras gramaticais ou para dar suporte a teorias de aquisição de linguagem. Contamos histórias porque amamos contá-las, porque é um ato de criação e porque temos necessidade de tornar nossas vidas mais significativas. Quando eu li isto aqui no livro do Jonas Ribeiro, eu disse, é isso que eu quero fazer na minha vida. Então, essa aí fica a primeira dica. Conte histórias, não com a finalidade outra qualquer que não seja a de reencantar o mundo. Porque nós, contadores de histórias, temos na nossa mão muitas possibilidades de reencantar o mundo através da contação de histórias. A segunda pergunta que eu fiz foi o seguinte: você já deve ter ouvido muitos contadores dizer que temos que estudar as histórias antes de contá-la. Por que você deve estudar a história? Então, vamos para o livro de novo, vamos ver o que o meu amigo diz aqui. No entanto, o caminho mais garantido para conseguir uma boa narração continua sendo o mais óbvio dos caminhos, o de estudar a estrutura fixa, enredo, a estrutura moldável, que são os detalhes, e de explorar as melhores maneiras de a história ser contada, ou melhor, cantada em prosa cursiva, riacho de emoções. Estudar a história previamente proporcionará, no momento de contá-la, segurança, tranquilidade e naturalidade. Além de que, se encararmos ou nos perdermos em algum trecho, saberemos sair do enrosco com facilidade. Vejam bem, então, Jonas nos mostra que estudar a história nos dá a segurança de que na hora da contação, se houver, ter um branco, mas você está com a história estudada, então esse branco você já sabe fazer pausas, silêncios, e o silêncio, eu vou confessar para vocês, às vezes a gente usa o silêncio para mostrar um suspense que vem ali, mas às vezes não conta para ninguém, mas às vezes é porque a gente esqueceu aquele pedacinho, aí a gente faz um silêncio maior e espera que as fadinhas venham cantar aqui para a gente, na nossa cabeça, qual é a continuação da história. Já me aconteceu isso várias vezes. Muito bem, mais uma dica na terceira pergunta. Como interiorizar uma história? Então, eu aqui vou dividir essa pergunta em 3 dicas, tá? Porque essa pergunta, como interiorizar a história, cabe aqui 3 dicas para vocês. A primeira é, lendo em voz alta, gravar, ouvir. Gravar, hoje em dia a gente tem um celular, que você tem ali um aplicativo que você pode gravar, a qualquer momento você grava a sua história, depois ouça a sua história, ouça e se critique. E lembra de uma coisa, por que eu tenho que ficar ouvindo? Olha, vou te dar outra dica. Deus deu pra gente 2 orelhas e uma boca. Sabe por quê?
para a gente ouvir mais do que fala, que ouvindo eu me corrijo. Então, eu vou ler aqui uma outra notinha do meu querido Jonas Ribeiro. Aí é que está o X da questão. Como queremos contar uma história sem termos antes convivido com ela, sem termos sido seu leitor? Você, antes de ser o narrador de uma história, terá que ser o leitor da história, para depois ser um ouvinte da história. Só então você terá condições de narrar bem uma história. Gostou dessa dica? Então, sempre gravar, ouvir. Muito bem. Vamos então, outra dica aqui, copiando de forma que preferir. Então, a gente está falando de como interiorizar a história. Já dei a primeira dica, que é ler em voz alta, ouvir, se corrigir. A segunda dica é copiar da forma que você quiser. Pode digitar no computador, pode escrever num papel com lápis, com caneta, do jeito que você quiser, não importa. O importante é, eu prefiro com lápis, ali no papel, copiando. Se possível, faça um caderno e vá anotando as histórias que você vai contar, escreva aí. Depois, na hora que você escreve, veja bem, você já usou o ouvido para ouvir a sua gravação, você agora está usando muito mais o olho para ver o que está escrito e copiar aqui do outro lado. Então você está travando uma intimidade com a história. Terminada a cópia da história, você pega lápis colorido. O contador adora lápis colorido, que aí a gente pinta de uma cor todos os personagens, pinta os locais de outra cor, pinta os fatos recorrentes, que muito fato acontece sempre nas histórias, pinta de outra cor. Isso aí vai dando aos poucos você ter essa intimidade com a história. E a história, eu juro para você, que depois que ela entra, você até pede para ela sair de dentro de você, mas a bichinha não sai. Tem histórias que eu estudei há 10 anos atrás, e hoje, quando pedem para contar, eu conto. Eu digo, nossa, eu não estudei recentemente essa história, ela está inteira aqui comigo. Outra dica, observar o cenário, ver as imagens que estão na história. As palavras que estão escritas no livro, que você está lendo uma história, elas escondem as imagens, você não consegue ver porque só tem letrinha. Mas você tem que fazer aquele cenário. Veja a ambiência, procure, se tem alguma coisa de beber, sinta o sabor daquela bebida, a temperatura daquela bebida. Ouça o que tem que ser ouvido, veja o que tem que ser visto, toque, pegue o vestido da princesa era feito de tule, tente sentir a textura daquela fazenda. Converse com os personagens. Eu, quando estudo um conto de fada que tem príncipe, eu logo convido o príncipe a dançar comigo. Aí eu danço aqui imaginariamente com ele, porque eu quero conhecer esse príncipe na intimidade. Como é que eu vou contar para você a história desse rapaz se eu não conheço o rapaz? Eu tenho que conhecer o rapaz na intimidade. Então, essa coisa do cenário. Agora, tem o seguinte, o ouvinte, na hora que você for contar, ele tem todo o direito de ser co-criador do cenário. Então, não mastiga demais o cenário. O que é mastigar? Vou dar um exemplo para você. Se você quer dizer que o palácio ficava no local, que na frente do palácio tinha jardins com canteiros de flores, bastou um canteiro de flores. A pessoa deixa ela imaginar que flores tinha. Agora, se você começar, num canteiro tinha rosas, no outro tinha dálias, no outro tinha hortênsias, olha, de repente a pessoa já vai começar a bocejar, vai ficar com sono, porque você está tirando dela a criatividade que ela tem dentro dela. Deixa ela botar as flores no lugar que ela quiser, entendeu? É mais ou menos assim. Veja, então, como é importante estudar as histórias. Então, com isso, nós terminamos aqui a pergunta 3, que era como interiorizar as histórias. Agora, como prender a atenção do ouvinte? Usando a linguagem corporal. Você não pode... Mas, por falar nisso, aqui, o Jonas Ribeiro tem uma coisa que ele fala aqui que é maravilhosa. Vamos ver o que ele diz aqui no Ouvidos Dourados. Eu vou ler esses trechinhos para você. Lembro até hoje aquele dia trágico.
Decorei de cabo a rabo o conto Gato de Botas dos irmãos Grimm. Sabia de cor aquele conto de trás para frente. E lá fui eu, todo prosa, encontrar com as crianças. E contei, fiz bonito, não esqueci nenhuma vírgula. Falei corretamente como um acadêmico. Quando terminei, todos os alunos estavam sonolentos, com as cabeças deitadas nas carteiras, loucos para sair da sala. E houve um aluno, veja só que petulância, que até bocejou, pode. E hoje penso que eles foram bastante tolerantes comigo. Então, como é que ele resolveu essa situação? Então, vamos aqui, dando seguimento, ele diz: nessa hora me ocorreu um insight, um lampejo da linguagem corporal, do que eu vinha fazendo com os alunos. Ou seja, eu vinha contando histórias só com as palavras, só com a boca, com a expressão facial e não com o resto do corpo. Só o intelecto trabalhava e o corpo deixava de contar a história, de festejar junto com ela, de participar daquele momento todo. A partir de então, eu convidei o meu corpo a contar histórias junto com a minha boca e com a minha expressão facial. E eles toparam. Estamos trabalhando juntos até hoje. Estranho falar assim, mas foi justamente isso que aconteceu. Dava a impressão que havia um muro de Berlim no meu corpo. E a sorte foi que eu admiti a existência desse muro e o derrubei antes que ele ficasse endurecido demais. Expressão corporal, conte com o seu corpo. Agora, cuidado. Não começa também a fazer muita mímica, muito andar de lá para cá, dentro da necessidade do conto. Use seus braços, não prenda, não cola o braço junto ao corpo, estique seus braços, movimente seus braços. Cuidado com o êxtase. Às vezes eu vejo contadores dizer: a princesa era linda, linda, mas tão linda. A princesa era linda. Enfatize que era linda, mas não precisa. Uma dica extra que me ocorreu nesse momento. Eu tenho usado isso às vezes, principalmente quando eu estou fazendo um trabalho assim que é muita gente, um público maior. Eu peço, na hora que eu vou descrever ou a princesa, ou o príncipe, ou a rainha, seja lá o personagem que for, eu peço para a plateia fechar os olhos. E eu digo assim: veja os olhos como são. Não são lindos? Veja o nariz, olha o contorno da boca e os cabelos. Mas eu não digo para ninguém: os olhos são amendoados, são verdes, negros. Não, eu deixo que esses detalhes fiquem por conta do ouvinte. Eles vão desenhar esse personagem dentro de suas cabeças e quando eu pergunto: não era lindo? Eles dizem: ai, era lindo, do jeitinho que você imaginou. Então você está dando ao ouvinte a oportunidade de participar também desse cenário. Então, aqui nós temos a linguagem corporal e outro detalhe importante para você prender a atenção do ouvinte é o olhar. O olhar tem que estar conectado com o seu ouvinte. Agora, não faça o olhar seguidinho. Tem uma carreira de ouvintes aqui, você pega o primeiro, o segundo. Não, porque o quarto já vai saber que ele vai ser o quarto a ser olhado, ele já vai ficar todo sem graça e você perde. Não, olhe aleatoriamente, olha um daqui, um da esquerda, um da direita, um de trás, um da frente, para de trás de novo, aleatoriamente. E se tiver alguma pessoa bem afastada, não esqueça de dar atenção a ela. Ela está afastada, porque não tinha espaço para ela ficar na frente, mas ela está lá para te ouvir. Então, olhe para toda a sua plateia. E finalmente nós vamos aqui com mais uma pergunta: como enfrentar os desafios? Então eu quero ler aqui para vocês uma frase do Charles Chaplin que o Jonas colocou aqui como epígrafe do 4º capítulo. Chaplin diz o seguinte: um dos prazeres que sinto a produzir um filme é constatar que muitas vezes uma cena inesperada ou até mesmo errada acaba dando certo. Bom, nós não podemos controlar tudo na vida. Às vezes vão ocorrer erros. Às vezes você vai contar para uma plateia de
crianças e quando chega lá tem muito adulto. E aí, quando você vai contar para uma plateia de adulto, acabou que levaram o sobrinho, o neto, as crianças. Então, o que tem que fazer? Esse desafio você vence tendo um repertório eclético. Você conta contos de literatura infanto-juvenil, você conta contos para adolescentes, você conta principalmente os contos tradicionais, aqueles que vocês já me ouviram falar, que são contos que vieram da tradição oral, que são chamados também contos populares, que estão nas antologias, contos de Grimm, contos de Perrault e muitas antologias. Então, acho que com essa dica aqui, a gente não tem mais coisa aqui que eu preparei para vocês. Pode ocorrer, isso é muito importante, principalmente na turma de crianças, você está contando para crianças. E tem um que é desatento. Até o Malbatã chama isso de tirolês, aquele que fica, olha para cá, olha para lá, não se fixa na história. Preste atenção nele, quando ele cruzar o olhar com você, grude no olho dele, conte por 30 segundos só para ele, não olhe para mais ninguém. Grude o olhinho nele e aí eu duvido que ele não fique atento até o fim da história. Se tem uma criança que está tagarelando muito, fala com um, fala com o outro, você no meio, você está contando a história e de repente o príncipe pegou seu cavalo e começou a cavalgar. E a criança está lá conversando, você chega, então diz para mim você, vai lá, pega o bracinho dele, delicadamente, diz para mim, qual era a cor do cavalo do príncipe? Eu não tinha nem falado a cor do cavalo do príncipe. Aí ele, não sei. Você não sabe porque não era para saber mesmo, não falei, se você tivesse prestado atenção, você tinha sabido. Aí todos os outros dão risada e ele passa a prestar atenção. Então são dicas que a gente vai aprendendo ao longo da carreira de contador de histórias. Agora, como preparar o seu repertório? Às vezes você vai contar a história para aqui, então eu já falei para você do repertório eclético, então você tem que preparar isso. E onde encontrar? Bibliotecas, livrarias, hoje na internet você tem muita coisa, na internet você só tem que ter um cuidado. Às vezes tem religiões, nada contra, tá gente? Não se trata de crítica, mas muitas religiões põem contos doutrinários. E o contador de histórias não tem que fazer isso. Porque lembra, a primeira pergunta, por que você quer contar história? Para reencantar o mundo. Eu não quero vir aqui para ensinar ninguém, lição de moral em ninguém, eu quero brincar com as pessoas. E os contos de fada vão nos dar mais do que isso quando eles são interpretados para adultos. Nunca interprete conto para criança. A criança não precisa, a criança entende tudo. Vai mais uma dica de quebra aqui. Quer entender como lidar com as crianças? Leiam A Psicanálise dos Contos de Fada, do Bruno Bettelheim. É um livro que é indispensável para todo contador de histórias, além deste Ouvidos Dourados que eu estou indicando para vocês. Então, hoje nós ficamos por aqui. Quem sabe qualquer hora eu apareço com novas dicas para vocês. Tchau!